internautas do Bocão News, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com o programa Fato e Opinião, aqui nos estúdios do Bocão News. Eu sou Tamires Machado, estou substituindo a nossa editora Juliana Nobre, que está de férias, curtindo todos, mas eu sei que ela está ligadinha também no Fato e Opinião. Ela nunca desliga. Isso. Estamos aqui nos estúdios com o nosso repórter Henrique Brinco. Olá, boa Tami, tarde. boa tarde, presidente. E também o nosso convidado de hoje, o vereador Geraldo Júnior, presidente eleito da Câmara Municipal de Salvador, que vai falar um pouco aí sobre essa presidência, sobre o cenário da política municipal. Boa tarde e muito bem-vindo aqui. Muito boa tarde, uma alegria estar aqui hoje com você, internauta, mas acima de tudo estar aqui no Fato e Opinião. Falava aqui nos bastidores, tenho certeza que Juliana deve estar acompanhando a nossa programação. Um beijo especial para você. Nós fizemos aqui na estreia, viu? Então eu tenho um carinho muito especial aqui pelo Fato e Opinião. Estou sempre aí, curtindo, acompanhando e vivendo sempre a informação em tempo real, né? Parabéns aí pela programação de vocês. Já é da casa. Vamos falar um pouco da presidência. O senhor foi eleito recentemente como presidente da Câmara Municipal de Salvador. E a gente sabe que o senhor estava ocupando um cargo de secretário, retornou e no dia seguinte já tinha aquele avalanche de vereadores te apoiando. Eu lembro que a gente fez uma surpreendente. Logo no primeiro dia tinha a cada 30 minutos chegava uma notícia nova. Verdade. Foi surpreendente, E a gente realmente. ficava mais um apoiando, e a gente sempre atualizando os nossos leitores, né, no Bocão News. Então, assim, foi muito rápido toda essa articulação. Inclusive, o senhor foi parabenizado pelos seus colegas pelo esse poder de articulação. Então, eu te pergunto, o que é que pesou mais nessa negociação, a presidência da casa, e o que foi mais fácil? Como é que foi, então, essa articulação? Deixa eu tentar fazer aqui uma síntese do que foi todo esse processo. Primeiro, eu agradeço muito a Deus por toda a vitória que Ele me dá. Eu acredito muito na vontade de Deus. Eu acho que isso aí é fundamental para que você tenha sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional e, no meu caso, na vida política. Isso nada mais é do que o resultado da construção de relações, né? Meu pai me ensinou quando eu entrei na vida pública que vale muito mais um fio de bigode do que uma assinatura no papel. Isso é metafórico. O que quer dizer com isso? A palavra acima de tudo. E algumas pessoas intitularam o que ocorreu na Câmara Municipal como um fato de um tsunami. Mas eu tenho explicado na imprensa, falei nos veículos de comunicação, falei na mídia televisiva, falei na radiodifusão, falei nos jornais de grande circulação, que isso é um processo gradativo de construção de um objetivo que você tenha na vida. Tudo na vida você tem que ter foco. Eu, quando tive meu primeiro mandato, todos sabem que eu estou no meu terceiro mandato na Câmara Municipal de Salvador, eu disse que teria um sonho de ser vereador da cidade no primeiro mandato. Poucas pessoas acreditaram, eu fui vereador da cidade. No segundo mandato, eu disse que seria e ficaria entre os vereadores mais votados da cidade, e isso ocorreu. Eu tripliquei minha votação. Na última eleição, eu disse que repetiria essa dose, que seriam os vereadores mais votados do contexto das eleições de 2016. Fui o 7º vereador mais votado. E eu disse, eu tenho um sonho, e é presidir o Legislativo Municipal, é presidir o segundo poder do nosso município. E Deus, na sua infinita sabedoria, me deu essa oportunidade de ser aclamado pelos vereadores. E aí eu faço um agradecimento especial aos vereadores da base, da situação, mas faço também um agradecimento muito especial à oposição, que nos aclamou num processo que teve uma chapa de consenso, um processo sem fissuras, um processo onde não há vencidos e vencedores, um processo onde surgiu uma candidatura do seio da Câmara. Isso ineditamente no país, principalmente nas grandes capitais, e Salvador não foi diferente. Um processo definido antes do período regimental e submetido em plenário à condição e aprovação dos pares. Você colocou com muita propriedade, e aí eu preciso fazer um agradecimento e um registro especial ao prefeito Assemineto, dada a confiança que me deu nos 22 meses à frente da pasta, da Secretaria de Trabalho, Emprego, Esporte e Lazer da nossa cidade. E isso foi um dos instrumentos basilares que me credenciou a estar hoje como presidente da Câmara Municipal do Salvador. Em segundo plano, o aval, quando comuniquei ao prefeito da minha necessidade de retornar à casa para construir esse processo. Processo esse, reitero, catalisador desse sucesso como presidente aclamado do pleito aí da presidência da Câmara Municipal de Salvador. E a experiência na gestão fez com que e fará com que
pela vontade de Deus, a gente consiga o sucesso à frente do Legislativo Municipal. Isso nos credenciou, isso nos credencia. Você sabe que na pasta do trabalho, do emprego e renda, nós tiramos Salvador da penúltima capital de empregabilidade em ocupações formais e informais. Salvador é a terceira do Nordeste, por dados do CAGED, e é a primeira do Nordeste, a terceira do país, dados oficiais do CAGED. E para mim foi uma alegria muito grande, o peso da responsabilidade. Suceder duas grandes figuras como Paulo Câmara, eleito deputado estadual, Léo Prates, ainda em exercício na Câmara Municipal, também eleito nas últimas eleições para a Assembleia Legislativa, redobra a minha responsabilidade. Redobrada em função, primeiro, de você ser aclamado como presidente, como chapa única nesse processo, mas numa responsabilidade muito maior em dar continuidade a esse processo de transparência e de austeridade que hoje tem a Câmara Municipal de Salvador. No dia que a oposição foi anunciar o apoio ao senhor, logo quando o senhor chegou na Câmara, o senhor chegou abraçado com o Kiki Bispo, né? Eu vi essa cena, né? O Kiki Bispo colocou a candidatura dele à disposição, e inicialmente ele disse que tinha 12 votos e que estava também na disputa com o senhor, mas o seu a quantidade de apoios que você teve se mostraram muito maiores do que a do Kiki Bispo. Como é que foi essa conversa com o Kiki nesse momento, né? Antes de chegar lá na Câmara para ele anunciar o apoio a você? Kiki Bispo é um dos grandes vereadores que tem naquela casa, um vereador referência. Nós temos algo muito em comum, porque os nossos pais foram vereadores da cidade do Salvador, o Super Geraldo e o vereador Everaldo Bispo, e nós damos continuidade a esse processo de transformação da cidade, onde somos vereadores. Eu no meu terceiro mandato, salvo o melhor juízo, ele no segundo mandato como vereador da cidade. Tivemos uma pré-eleição, uma pré-candidatura, um pré-pleito eleitoral com muita dignidade, com muita justiça, com muita transparência, e não houve entre nós nenhum processo de animosidade ou qualquer descontentamento em relação à vitória, seja ele do vereador Kiki ou do vereador Geraldo Júnior. Entendeu ele que reunir melhores condições naquela oportunidade, construir um processo de consenso, de unidade na Câmara, e em reconhecimento a todo o valor que ele tem como vereador da cidade e pelo ser humano que é, fiz um convite expresso para que ele pudesse compor a minha chapa, pudesse compor a mesa diretora na condição de primeiro vice-presidente, tá? Que eleito primeiro vice-presidente também da Câmara Municipal de Salvador, viramos a página desse processo. Naquela oportunidade, eu me lembro, você, quando sair da sala da oposição, você lá na expectativa, disse, aguarda aí um pouquinho, eu vou ao Palácio, conversar com o vereador Kiki Bispo, apertei a mão de Kiki Bispo, dei um abraço forte nele e disse, agora a nossa trajetória, a nossa vida, o nosso projeto é um só. É fazer com que Salvador entenda, a sociedade entenda que essa candidatura nasce da Câmara Municipal do Salvador, sem interferência do processo do Poder Executivo, seja ele municipal ou estadual, e entendeu que seria essa a melhor forma de nós estarmos junto dessa questão. Descemos o Palácio juntos, subimos a Câmara Municipal de Salvador e juntos com a oposição, que inclusive quero categoricamente aí destacar nas figuras dos vereadores do Podemos, do PT, do PSB e do PCdoB, que foram substanciais, que foram de forma muito contundente, de extrema importância nesse processo de construção, na verdade, do espaço e do estilo democrático de direito. Uma outra dúvida que é até bom perguntar logo para esclarecer esse assunto, que o senhor usou muito a palavra que o prefeito Assemineto deu o aval. E surgia na imprensa, né, o senhor respondeu muito essa pergunta, de que a prefeito Assemineto supostamente teria uma resistência ao seu nome. Existia essa resistência mesmo? Como é que foi a conversa com o prefeito Assemineto? Eu já intitulei isso, e você deve ter acompanhado na imprensa aí, possivelmente isso aí são aqueles chamados opositores de plantão, aqueles que remam contrário a um processo. Eu já dei... Quem são esses opositores? A gente quer saber. Esses opositores de plantão, às vezes eles ficam no anonimato. Eles plantam a resistência, eles plantam a discórdia, mas eles não aparecem. Eles são aqueles autores, interlocutores intelectuais do processo. Como eu já virei a página, não há vencidos e vencedores, o que eu dou aqui de sinalização em resposta a esse questionamento que eu achei de extrema importância, você perguntar aos internautas, que eu não olho para o retrovisor daquilo que não é positivo e que não venha
agregar ao processo. O prefeito Assemineto, inclusive em resposta a isso, por ser eu um vereador da base, como é que haveria resistência por parte do prefeito Assemineto se ele me deu a junção de duas pastas? A caçula da gestão era a Secretaria Centel, Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda, Esporte e Lazer da cidade. A junção de dois objetos que, apesar de pensar em ser dicotômicos, ele tem ações transversais e convergentes num processo. Fiquei lá durante 22 meses. Fui elogiado na imprensa pelo prefeito, pela gestão que lá pratiquei. Tive o aval do prefeito para retornar à Câmara e construir esse processo. Então, a resposta teve nas urnas, no último pleito, quando fui proclamado e empossado como presidente da Câmara Municipal de Salvador. O prefeito gravou um vídeo, publicou no seu Instagram, publicou nas redes sociais, que lealdade e fidelidade nunca me faltou, ou nunca me faltaram. E que desde a época que ele, então, ainda é deputado federal, nós sempre tivemos uma relação de amizade, irmandade, cumplicidade e de entendimento. Então, a esses opositores de plantão, só nos resta dizer que vai chorar no pé do caboclo, no Campo Grande. Ainda sobre falando, o Henrique falou sobre a questão de Kiki, tem uma pergunta aqui da Juliana Nobre. Grande, Ju. E ela diz o seguinte, que a gente obteve algumas informações que foi oferecido a Kiki para que ele deixasse a disputa a liderança do governo e uma secretaria na gestão municipal. Ele não quis nenhuma das duas. Ela quer saber, e a gente também, o que o senhor acha dessa atitude de Kiki, se ele chegou a perder espaço por ter recusado? Não, eu acho que Kiki, se convite fosse feito, seria um grande líder. Se secretaria fosse oferecida, seria um grande secretário e gestor. Não houve, pelo menos da minha forma, como testemunha presencial, oferecimento de nenhuma dessas duas posições ao vereador Kiki Bispo. Eu, de logo, fiz um convite expresso ao vereador Kiki Bispo, muito antes até mesmo de nós anunciarmos os apoios e as adesões a esse processo, para que ele viesse compor a nossa chapa na condição de primeiro vice-presidente. Reitero que seria um grande líder, seria um grande secretário, mas desconheço o fato que esses convites foram feitos por parte do governo e, em função de ele não ter aceito, perdeu o espaço político. Eu acho que isso aí não é esse tipo de política que o prefeito Assemineto, que o vice-prefeito Bruno Reis praticam, senão não seria Assemineto, pela quinta vez, o melhor prefeito do país. Ainda sobre essa questão de composição da mesa diretora, eu lembro que em seu discurso no dia da eleição, logo após ter sido eleito, o senhor falou sobre Paulo Magalhães Júnior e usou a seguinte expressão, que ele foi um escudeiro, um verdadeiro escudeiro do processo. Fiel escudeiro do processo, isso. A gente vê que Paulo Magalhães não está compondo a mesa diretora. E existe essa possibilidade, a gente até já deu Já está sendo muito será, ventilado. que ele será, várias fontes nossas. Várias fontes já confirmaram para a gente que ele será o novo líder do governo. Houve essa negociação para a liderança e para Primeira verdade isso, essa história? Ele vai ser o novo líder do governo? Bem, é o vereador Paulo Magalhães, reitero, fiel escudeiro, grande amigo fora do contexto da política. Nós temos um líder hoje na Câmara Municipal de Salvador, líder do governo, que se chama o vereador Henrique Carvalhal. Um dos vereadores mais gabaritados, mais preparados, mais eloquentes e diferenciado na Câmara Municipal de Salvador. A decisão da liderança do governo cabe ao prefeito Assemineto. Em sendo o vereador Paulo Magalhães, em permanecendo o vereador Henrique Carvalhal, se em estado for, eu como presidente da Câmara, para o processo democrático, para a defesa dos interesses da base do governo, terá meu total aval. Eu já ouvi ventilado aí, assim como vocês ouviram, da possibilidade, e Juliana traz isso aí junto com vocês à tona aí com muita propriedade, já fora ventilado sim o vereador Paulo Magalhães como líder de governo, a permanência também do vereador Henrique Carvalhal. Só uma coisa eu digo a vocês, 2 grandes voos importantes serão sinalizados aí a qualquer tempo para essas 2 feras aí da política da nossa cidade. E por que ele não está, então, na mesa? Porque a mesa, você pode observar, se você observar, e a gente fizer uma leitura, e se você quiser a gente pode sinalizar aqui, eu fiz uma mesa honrando a aclamação que eu tive. Se você observar, você tem a primeira vice com o vereador Kiki Bispo. Você tem a segunda vice com o vereador Isnar Araújo.
você tem a terceira vice com o vereador Joseval Rodrigues. Você já tem aí na oposição a primeira secretaria, um cargo extremamente importante da oposição, que é do Podemos, meu amigo, meu irmão, o vereador Carlos Muniz. Já aí você tem um outro cargo importante na mesa, que assina e subscreve, junto com o primeiro secretário, com o presidente, que é o segundo secretário, o vereador Orlando Palhinha, marinheiro de primeira hora nesse processo meu. A terceira vice, ao amigo vereador Telcena. A quarta, mais um de oposição, que é a vereadora Ana Rita Tavares. Você vê a ouvidoria com a oposição, vereadora Aladilce Souza. Então você vê corregedor, vereador Duda Sanches, amigo Duda Sanches. O que a gente tentou com essa mesa na composição da mesa? Também mostrar que, independentemente de posições partidárias e ideológicas, a Câmara passa a ter um novo momento na vida para com a sociedade, na vida para com a comunicação, na vida para com a imprensa. E na vida, acima de tudo, sabendo que, apesar das diferenças partidárias e ideológicas, é possível você conviver para a construção de um processo. E aí você me pergunta, por que que o vereador, fiel escudeiro seu, grande amigo, como Paulo Magalhães, não está na mesa? Reitero, a gente pode ter outros voos. Quem sabe Paulo Magalhães não possa ser um secretário da gestão do prefeito Assemineto. Esse furo aqui para o Bocão News? Quem sabe? Não, porque não tive ainda. Eu prometo que esse furo eu dou em primeira mão quando eu tiver essa resposta. Vocês sabem do carinho que eu tenho aqui pelo Bocão News, aqui é a minha casa. Mas eu tenho certeza que não só para gestor municipal, tanto Carvalhal como Paulo Magalhães, ou líder de governo, eu estarei muito bem atendido. Lembre-se vocês dois, e aí fica uma dica para a gente deixar uma interrogação aí. Eu tenho um carinho muito grande ao meu suplente de vereador, que se chama o vereador J. Carlos, amigo vereador J. Carlos. Em qualquer dessas posições... É do Solidariedade também. Do Solidariedade. Em qualquer dessas posições, em qualquer uma das situações onde qualquer um desses dois vereadores seja um gestor, J. Carlos sobe. O Solidariedade passa a ter dois vereadores na casa. Então, se Paulo Magalhães for um gestor municipal, se for o entendimento do prefeito, reitero que a decisão é do prefeito. J. Carlos passa a ser vereador, sai de suplência. Se o vereador Henrique Carvalhal for um secretário da gestão, decisão única e exclusivamente do prefeito Assemineto, J. Carlos também passa a ser vereador da cidade do Salvador. Então, você vê que eu estarei plenamente contemplado. Se um estiver na gestão, se outro estiver na liderança, eu atendo inclusive as expectativas do meu partido, passa a ter, além de Geraldo Júnior, presidente, o vereador J. Carlos, também na condução do processo, desse processo, uno na Câmara Municipal de Salvador. Aproveitando que você falou da questão da solidariedade, e de fato a gente estava até conversando sobre isso ontem, não foi, Henrique, que só tem o senhor como vereador. E agora tem um presidente da Câmara. Tem que estudar uma musculatura a um partido que até então só tinha um vereador, né? O planos para o futuro para o partido, tem novos integrantes, tem essa pretensão de ter novos integrantes? O que é que pensa aí para o partido? Muito jóia a sua pergunta. Você vê que com a nova legislação existe a cláusula de barreira. Muitos partidos não atingiram essa expectativa. O Solidariedade atingiu no cenário nacional a superação dessa quantificação. Aqui, infelizmente, não conseguimos fazer um deputado federal e um estadual, o Luciano Araújo, inclusive foi o meu candidato a deputado federal, mas não obteve o êxito no último pleito. Você vê que, às vezes, a gente pode dimensionar que a grandeza das pessoas, e aí vem metaforicamente, se a gente buscar na história, dizendo o seguinte, que apesar dos pequenos frascos é que estão as grandes essências. Então, solidariedade pode ser, por simetria, considerada essa pequena essência, esse pequeno frasco, mas com a grande essência. Você vê que um partido, com apenas um integrante na Câmara Municipal, consegue alcançar o mais alto cargo do Poder Legislativo, da primeira capital do país, da maior capital das Américas. E isso aí dá-se por conta, reitero, da vontade de Deus, mas acima de tudo, de uma campanha, você vê que eu estou batendo isso aí na imprensa, eu acho isso importantíssimo ser destacado. Uma campanha que nasceu, que surgiu do seio da Câmara Municipal do Salvador. A gente vive em uma crise econômica, uma crise social, uma crise de valores, mas a gente vive uma crise política no cenário nacional, que se nós políticos não nos blindarmos e não mostrarmos um novo conceito à sociedade do que é política,
Porque a gente fala muito de renovação, né? É bonito a gente falar de renovação. Vamos renovar o processo, vamos mudar a história política. Mas renovar significa mudar hábitos, práticas e conceitos. Então a Câmara Municipal sai na frente nesse processo com a campanha única, com resultado único, com a chapa única e com um presidente que é aclamado pelos seus pares para conduzir esse processo. Solidariedade terá de mim total reconhecimento, a fidelidade que tenho ao partido. Para você entender, a minha ficha é a 0001 no país, não é na cidade nem no estado, é no país. Fui o primeiro vereador a acreditar nesse processo do partido Solidariedade. Deixar um abraço registrado aqui ao deputado federal, presidente do meu partido nacional, Paulinho da Força, ao presidente estadual, Luciano Araújo, acreditando que Geraldo Júnior irá fortalecer o partido, não só na cidade, como também no estado. Eu preciso fortalecer o partido. Já comecei a ensaiar alguns convites, algumas expressões da política municipal, você já deve ter ouvido alguma coisa, mas também trazer expressões aí do cenário estadual para que a gente possa ter aí uma pujança muito maior e um fortalecimento muito maior. Houve alguma sondagem do governador Rui Costa para puxar o Solidariedade para a base do governo? A gente teve também essa Circulasse informação. muito essa informação de que o Rui Costa estava conversando aí com o senhor, né? Isso Não, procede? não. Pelo menos da minha parte, não. O governador Rui Costa, a quem deixo também aqui um agradecimento especial por ter liberado e referendado um desejo da base de oposição em votar com Geraldo Júnior. O governador Rui Costa, de forma muito contundente, respeitou a vontade dos vereadores da cidade do Salvador, não estabeleceu nenhum contato, nem ele, nem o seu entorno. E todos sabem que, apesar de ser amigo particular do prefeito Assemineto, ser da base do prefeito Assemineto, gozo de uma excelente relação com entes e figuras do governo do estado. Em nenhum momento fui instado, foi abordado, falo isso aqui de verdade, de coração, para que venhamos compor a base do governo do Rui Costa. No nosso Facebook, né, o pessoal está interagindo, e aí é uma pergunta até que, né, seria até mais adequada para o Léo Prates, mas já que o senhor já está entrando também no barco, acho que vale. Qual é a previsão para convocar os aprovados no concurso da Câmara homologado em outubro de 2018, tendo em vista que o MP exige convocação de concursados em razão do alto número de comissionados da Câmara? Muito legal essa pergunta. Eu fui demandado ontem numa entrevista que dei, vocês devem ter acompanhado no jornal de grande circulação. Eu me comprometo a dar essa informação no prazo máximo de 15 dias. Na próxima semana já anunciei, na próxima terça-feira eu entro com a equipe de transição oficialmente na Câmara Municipal de Salvador. Reitero o gesto do vereador Léo Prates em abrir as portas da casa, em determinar que os seus gestores e diretores abram um conceito do que é a casa, não só na parte administrativa, operacional, orçamentária, e ventilado aí pelo presidente vereador Léo Prates, que ainda no primeiro trimestre ou no quadrimestre nós estaríamos convocando esses concursados. Eu acho que é legítimo esse processo. Eu, inclusive, já agendei na próxima semana, a depender da disponibilidade da agenda do Ministério Público, da ilustre representante do Parquê, para que a gente possa fazer uma adequação a esse conceito, doutora Rita Torinho, para que ela possa nos dar as recomendações. Quero dizer que dentro desse processo de equilíbrio da Câmara Municipal de Salvador, irei cumprir estritamente o que fala a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que recomenda os tribunais ou o Tribunal de Contas do município e, acima de tudo, as recomendações da experiente e abalizada promotora, doutora Rita Torinho. Deve haver algum concurso, né? Há alguma possibilidade de concurso para antecipar para o nosso leitor? Veja bem, eu preciso tomar ciência do que é a casa e de que forma está a casa, né? O processo da casa. Léo Prates, em cima da mesma esteira do que falei em relação a Paulo Câmara, eu tenho certeza que conduz esse processo dos concursados com maestria. Se necessário for, irei estabelecer, sim, um concurso para novos quadros na Câmara Municipal de Salvador. Agora, preciso ter ciência do que tem e do que ali está, tá? Nós iremos ter uma radiografia. Eu costumo dizer que, falo isso na minha vida pessoal, falo isso na vereança e falo isso com a minha assessoria. Geraldo Júnior, às vezes, funciona muito como um drone. Eu quero que esse drone ele possa ter
o conceito, o espectro do que está na Casa Municipal. Então seria prematuro aqui, ou irresponsável, eu dizer da convocação desse concurso existente, ou de estabelecer um novo concurso sem ter conhecimento daquilo que é de informação real. Ok, tem só mais um comentário aqui no nosso Facebook. O Márcio Cerqueira Cardoso diz: meu amigo Geraldo Júnior, estou em Macaé, torcendo pelo seu sucesso. Grande Marcinho, grande figura humana, um abraço para você, meu amigo. Obrigado aí por tudo, por toda a força, grande parceiro. Para finalizar, né, qual será o seu primeiro ato assim que assumir, que sentar na cadeira de presidente? O senhor já foi homologado, já foi aclamado, mas quando tiver realmente com plenos poderes, né, o que será o primeiro ato? Não seria apenas um ato, seriam os atos, né? Eu já tive na última semana, não sei se vocês acompanharam pela imprensa, já tive no IFAM, com o responsável pelo IFAM, o Bruno, inclusive por recomendação do vereador Léo Prates. Vocês sabem que aprovada e destinada e carimbada e afetada uma emenda na ordem de 8 milhões de reais do deputado federal Cacá Leão para a revitalização dos prédios relacionados à Câmara Municipal de Salvador. Acredito eu que na primeira quinzena do mês de janeiro irei dar o pontapé inicial, o start do processo licitatório para a empresa vencedora estabelecer e iniciar esse processo de reforma e revitalização dos prédios relacionados à Câmara Municipal de Salvador. Nós iremos dar um fortalecimento à TV Câmara. Eu quero incentivar e incrementar a TV Câmara, acho que será o canal aberto de aproximação. Vocês devem ter ouvido muito falar desses dias. O presidente atual, Geraldo Júnior, quer abrir as portas da casa para a população, mas quando eu falo abrir no sentido estrito e amplo da palavra, mas sei que num conceito irei utilizar esses dois instrumentos de comunicação que tenho, a TV Câmara e a Rádio Câmara, que a gente quer ter um funcionamento sobre efeito de excelência, será a forma de você reivindicar, será a forma de você criticar, será a forma de você incentivar o processo, de dar a sugestão e de a gente fazer um juízo de valor para os conceitos mais importantes. Trazer o portal, Léo Prates ainda acho que no mês de novembro irá trazer esse portal para que seja também um instrumento de comunicação e de participação através das redes sociais, através de um conceito muito maior que é a participação em tempo real daquilo que vai ser um desdobramento da própria ouvidoria da casa. Irei estabelecer ações para que a Câmara Itinerante e a Escola Legislativa tenham uma atuação muito mais forte, conduzidas pelos vereadores Luiz Carlos Suíca e a vereadora Marta Rodrigues. Irei, por determinação, inclusive, do que for aprovado no próprio conceito pelo plenário da Câmara Municipal de Salvador, estabelecer a nomeação do meu procurador parlamentar, não sei se vocês já tiveram essa ventilação, que será o vereador Edivaldo Brito, o meu procurador parlamentar, por todo o conceito, toda a história que tem, a minha procuradora da mulher, para a gente, a cada dia que passa, dar um respaldo sobre as questões relacionadas ao crescimento da mulher, do empoderamento da mulher. Não sei se vocês sabem, nós temos aqui os microempreendedores na cidade do Salvador, mais de 50% são mulheres. Nós temos aqui a eleição da OAB que se aproxima, não sei se os senhores e senhoras sabem, que o registro e das pessoas catalogadas e profissionais na OAB, mais de 55% são mulheres. Então nós temos que ter uma Procuradoria da Mulher, que será a vereadora Marcele Moraes, para que se faça justiça, para que se brigue pelos interesses da mulher, para que você saia dessa margem das decisões. Hoje eu entrevistei no meu programa de rádio, na Rádio Metrópole, a tesoureira, a doutora Daniela, da OAB, e ela dizia que as mulheres ainda sofrem assédio no processo de crescimento, na inserção no mercado de trabalho. O meu secretário de comunicação é mais uma inovação, será o vereador Luiz Carlos, vereador do PRB, que terá o intuito, que terá a função, que terá a missão de estabelecer essa comunicação com os veículos de comunicação, com a própria sociedade, num contexto muito maior. Nós teremos aí, repetindo a história que vem fazendo de sucesso e maestria na Escola do Legislativo, a vereadora Marta Rodrigues, e conduzindo com total respaldo na mesa diretora, o vereador Luiz Carlos Suíca, na chamada Câmara Itinerante. Então, esses serão os atos iniciais pensados nesse processo. E oposição e base contemplada, né? E a base e oposição contempladas. Antes que vocês me perguntem, eu já estou começando a ensaiar e pensar, conversando com os partidos, conversando com os vereadores, conversando com os interlocutores, a questão das comissões, tá? Algumas comissões, a presidência já está definida por mim,
Um outro momento que vocês queiram, a gente vem aqui já debater isso. Antes que perguntem também, porque a comissão, sendo uma comissão mais importante que tem na Constituição e casa, Justiça já Constituição tem? e Justiça, CCJ, estou dando para você aqui, será o meu amigo, vereador Alexandre Aleluia, tá? Do Partido Democratas. Aí você me pergunta por que Aleluia. Aleluia é um vereador de conceito, Aleluia é um amigo, Aleluia é um estudioso, Aleluia é um dos vereadores mais destacados daquela casa. A CCJ, ela tem uma figura ou uma configuração muito importante, que é o juízo de admissibilidade. É você dizer se há ou não constitucionalidade do processo. Então nós temos que ter o equilíbrio em relação a isso e tem de mim total confiança o vereador Alexandre Aleluia. Só mais uma pergunta, a gente tem também uma pergunta aqui do nosso repórter Eliezer Santos, mas antes eu queria pontuar uma questão. O senhor vai presidir a Câmara em um período que antecede aí uma disputa eleitoral, né, são as eleições de 2020, eleições municipais. Então, assim, como fazer para manter a independência da Câmara em meio a essa disputa? A gente sabe que é provável que a oposição fique mais aguerrida, porque tem a questão do jogo político mesmo, da disputa. Então, como fazer para manter essa independência? E é só, até completando a pergunta do nosso repórter Eliezer Santos, ele pontuou que o senhor assinou uma lista de pedidos, né, feitos pela bancada de oposição na Câmara, e uma das questões estaria também a questão da independência, a questão das comissões que o senhor citou aqui. O senhor se comprometeu a cumprir com essa lista. Então, como fazer para manter essa independência e como fazer também para cumprir essas demandas aí da oposição? Joia, pergunta extremamente interessante. Eu tenho deixado muito bem claro à imprensa, mas antes de deixar claro à imprensa, eu deixei claro aos vereadores. Nós temos a figura do colégio de líderes, que são os líderes que respondem partidariamente ou na condição dos vereadores que fazem parte de um bloco partidário, de uma agenda partidária, de um contexto partidário. Nós não vamos misturar, nós não vamos criar o mito da desmistificação do que é o processo legislativo do processo político. Irei respeitar, na presença do Estado democrático de direito, no processo da democracia, da justiça, as pessoas, os vereadores vão poder demonstrar as suas posições partidárias e ideológicas. Não iremos permitir que os ataques pessoais sejam mantidos. Você pode estabelecer o juízo de crítica de valores a esse processo. E uma coisa fica aqui para registro para vocês. A Câmara Municipal do Salvador, ela será junto com o chefe do Poder Executivo, ele no Executivo, e nós no Parlamento, ela será protagonista das eleições em 2020. A Câmara Municipal do Salvador, por decisão minha, acolhido pela mesa diretora, colégio de líderes, vereadores da cidade de Salvador, nós iremos ter um papel fundamental na decisão das eleições de 2020. O tempo irá mostrar isso. Não seremos, abre aspas, pode deixar registrado, não seremos levados a reboque. A Câmara Municipal de Salvador, independente da posição, seja vereador de situação, seja vereador de oposição, ele será ouvido, primeiramente por mim, e depois pela sociedade, e depois pelo entendimento macro político. Então, o que eu quero dizer para finalizar isso para vocês? É dicotômico, mas nós não iremos permitir que o jogo político interfira no processo legislativo. O nome de Bruno Reis está circulando já no métier, né? A ACM Neto deu uma secretaria importante para ele. O que é que o senhor acha desse nome para substituir a ACM Neto em 2020? Bruno é um excelente nome no contexto da política municipal do nosso estado. Bruno é um excelente nome, Bruno Reis, vice-prefeito da cidade de Salvador. Há uma tendência muito grande que ele seja o sucessor do prefeito ACM Neto, a indicação do prefeito ACM Neto, tem o aval dos vereadores da situação, goza de um crédito muito grande na sociedade, nas comunidades, com os líderes. É um vereador que nós temos uma história muito próxima, semelhante. Nós falávamos ontem por telefone, ele dizia: Geraldinho, se a gente olhar para a história, para a fotografia da história, para o retrovisor, a gente olha para trás e diz: eu hoje, vice-prefeito da cidade de Salvador, você hoje chefe do Poder Legislativo. Então, ele reúne todas as condições para isso, tá? Poderá ser o nome do prefeito ACM Neto, e antes que me seja demandado, você teria algum interesse em participar do processo na chapa majoritária em 2020? Eu entrego isso nas mãos de Deus. Eu tenho um líder político chamado ACM Neto,
Nunca tomei nenhuma decisão política, a exemplo da Câmara Municipal de Salvador, sem antes conversar com o prefeito Assemineto. Ele é o orientador nesse sentido e uma coisa que precisa dar um destaque especial. O trato e o tratamento que eu vou dar aos vereadores de oposição tenham, inclusive, o entendimento e a sensibilidade do prefeito Assemineto. Nunca na história da cidade os vereadores de oposição terão um tratamento tão similar como tem os vereadores da base do governo, do que faz, inclusive, o vereador Léo Prati. Para finalizar, Geraldo Júnior pode se candidatar a deputado estadual em 2022? Eu sou um homem de missões, né? Muita gente me perguntou por que eu não fui candidato a deputado estadual federal nessas eleições. Eu tinha um foco de ser presidente da Câmara. Eu quero presidir o Legislativo nesse biênio de 2019 e 2020. 2022 será um desdobramento do que ocorra agora em 2020, tá? Eu já fui perguntado, e você pensa na reeleição, porque você sabe que não permite a reeleição dentro da legislatura. Mas eu cumprindo esse biênio, eu posso vir como candidato a presidente depois. Mas para isso eu tenho uma etapa, que é me reeleger vereador, né? Uma eleição extremamente difícil, todos vocês sabem que num processo verticalizado, a eleição de vereador ela é mais difícil do que uma eleição de deputado federal e uma eleição de deputado estadual. Quem sabe da vontade de Deus, se for da vontade das pessoas, dos amigos, daqueles que contemplam o processo político, a gente alcança esse êxito. Ok. Estamos terminando aqui o nosso Fato e Opinião. Muito obrigada, vereador e presidente eleito da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior. Venha mais vezes aqui, Henrique Brito também. Obrigado, parabéns, vereador, mais uma vez pela eleição. Obrigado a vocês, que eu sei que torceram aí muito por isso. Me convide mais, viu? Claro. Mais aqui. Aquela vontade. sinergia que há de nós iniciarmos isso aqui lá atrás com a Juliana. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Obrigado aí aos internautas e pode acreditar. Câmara Municipal de Salvador. Austeridade, determinação, aproximação, portas abertas, resgate da confiança e autoestima do cidadão soteropolitano com o vereador da nossa cidade. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau.